Bom dia, professor Alzir, bom dia a todo mundo. O trabalho que a Cecília e eu escolhemos fazer foi sobre as cidades informais, suas origens e perspectivas. E antes de começar, eu gostaria de fazer só uma ressalva sobre o termo favelado, que a gente usa normalmente como uma palavra pejorativa, mas nesse trabalho a gente vai usar só e unicamente como o termo para justificar a pessoa que mora na favela, ok? Então, vamos lá. Bem, então sobre o histórico, está falando sobre o histórico de como as cidades informais surgiram no Brasil. Em 1988 é assinada a Lei Áurea da abolição da escravidão, e isso gerou uma grande quantidade de trabalhadores que ganhavam pouco e não tinham mais onde morar. Ou seja, os escravos que antes moravam em senzalas e trabalhavam para os senhores de engenho, agora foram libertos e não tinham dinheiro, casa para morar, nenhum tipo de posse e precisavam se manter. Apenas um ano depois, ou seja, em 1889, foi proclamada a República do Brasil e com isso as cidades ganharam bastante importância, uma vez que o país tinha que crescer e se mostrar forte como nação para o resto do mundo. Uma das medidas para isso foi tornar os centros das grandes cidades pouco habitados e muito caros, contendo muita infraestrutura, muito investimento, para mostrar como cartão postal para o resto do mundo. E isso, consequentemente, levou os mais pobres para as periferias, ou seja, tirou da parte central das cidades as pessoas mais pobres. Pulando um pouco no tempo para 1930, a industrialização do Brasil começa, fortalecendo o mercado interno e procurando mão de obra, o que fez com que muitas pessoas começassem a deixar o campo em direção às cidades. Então, o êxodo rural no Brasil começou com um pouquinho mais de força ali na década de 30. Em 1950, se instala a industrialização fordista no país, que prega a produção em massa e o consumismo, ou seja, o capitalismo mais puro possível. Então, isso gerou bens de consumo com preços diminuídos, mas ainda assim esses bens se concentravam nas camadas mais ricas da sociedade e a classe burguesa industrial explorava muitos operários, ou seja, os operários eram uma mão de obra que trabalhava muito e ainda recebia pouco em troca do seu trabalho. Agora, falando mais um pouco sobre a situação de moradia dos periféricos, sobre a situação de moradia das periferias, ainda em 1933, no governo Getúlio Vargas, foram criados os Institutos de Aposentadorias e Pensões, ou os IAPs, que davam créditos para habitação. E eles até chegaram a produzir, como diz o slide, quase 124 mil unidades habitacionais, porém os IAPs eram investidores imobiliários e acabavam por direcionar os seus recursos, ou seja, seu capital, seu dinheiro, para as classes mais de média a alta, quem tinha mais dinheiro, e não os pobres, que era onde mais necessitava dessas unidades habitacionais. Então, em 64, começa a ditadura militar no Brasil e é criado o Banco Nacional de Habitação junto ao Sistema Financeiro de Habitação. E eles duraram até 1986. O BNH, ou Banco Nacional de Habitação, tinha por objetivo modificar a estrutura das cidades e foram erguidos 4,5 milhões de moradias. Porém, só um terço disso foi destinado à população de baixa renda. Ou seja, mais uma vez, o governo fez com que o programa fosse uma estratégia para ampliar as indústrias de construção civil e melhorar o capital imobiliário. Com o fim da ditadura militar em 1985, o Brasil estava economicamente quebrado e o processo de favelização crescia em ritmo muito acelerado. Na década de 90, então pouco depois do fim da ditadura militar, o Brasil adotou uma política mais neoliberalista, ou seja, o Estado não se envolvia com tanta força nas questões sociais e econômicas do país. Isso causou uma piora absurda dos níveis de pobreza e favelização no Brasil. Então, só duas estatísticas interessantes sobre a favelização no Brasil.
Em 1940, a população urbana era de 18,8 milhões de habitantes, ou seja, 26,3% do total, enquanto em 2000 esse número subiu para 138 milhões de habitantes, que significa 81,2% da população total urbana. E a segunda é que o Brasil tem a terceira maior população favelada do mundo, com mais de 50 milhões de habitantes. Agora um pouco sobre as perspectivas das cidades informais. A metrópole contemporânea apresenta uma dualidade reconhecida pelo poder público, contendo uma cidade formal, que é onde se encontram os investimentos urbanos, e uma cidade informal, resultado da expansão urbana ilegal, baseada em loteamentos clandestinos ou irregulares, favelas e cortiços. As características principais de uma cidade informal são a violência, os problemas infraestruturais e a pobreza. Por problemas infraestruturais eu quero dizer falta de saneamento básico, falta de energia elétrica, falta de asfalto, até lazer, escola. Se for ver, falta tudo que a gente acha comum, corriqueiro no dia a dia, para eles falta. E aqui um contraponto, como eu falei que ia ter na apresentação, uma fala do economista Martin Smolka, que é brasileiro. Em 2003 escreveu um artigo que fala que ele defende que no Brasil o número de favelados vem aumentando 5 vezes mais do que os residentes considerados pobres. Ou seja, para ele a pobreza não é o principal, aliás, não é o único fator do processo de favelização. O que eu pessoalmente discordo bastante, porque quem tem dinheiro não escolheria morar numa favela e, analogamente, se o favelado acaba por ter dinheiro, ele vai querer sair de lá. Houveram várias tentativas de integração entre as cidades formal e informal, mas a falta de reconhecimento da legitimidade dos assentamentos ilegais impede os objetivos fixados pela Constituição. Então o Estado tenta impor a ordenação típica da sociedade formal para a informal, ao invés de produzir integração, o que é muito ineficiente. Bom dia, pessoal. Então eu vou falar um pouco sobre as políticas adotadas nos últimos 40 anos. O Estado tomou medidas de provisão habitacional para a população de baixa renda. Em um primeiro momento, as políticas se baseavam na produção de moradias administrada e financiada pelo Estado. Como essa produção estatal não se demonstrou capaz de diminuir a demanda, os programas habitacionais diminuíram os padrões e cotas de moradia. De acordo com Valadares, esses programas cometeram um erro universal ao construir um segundo padrão arquitetônico de planejamento não condizentes com as necessidades da população pobre. As habitações oferecidas pelos programas governamentais saíram caras, apresentavam pouca flexibilidade de uso e foram mal localizadas no espaço urbano. Sobre a urbanização, Duroy-Laserve e Claire destacam que os programas de melhorias em favelas e áreas degradadas nem sempre conseguem reverter positivamente a situação de exclusão territorial. Esses autores destacam que o processo de urbanização tem provocado 3 tipos de situação. A primeira situação seria a que se deteriora. Os custos de melhorias fazem com que as famílias tenham mais gastos familiares. O assentamento melhorado e regularizado atrai uma nova demanda e expulsa os moradores antigos. A segunda situação é a que se estabiliza. As melhorias e a posse da terra fazem com que as famílias se capitalizem, porém não o suficiente para separar a situação de exclusão territorial. A terceira situação é a melhora. Os moradores se apropriam das melhorias e o assentamento se consolida como um bairro formal. Quanto às melhorias, a comunidade precisa encontrar soluções alternativas para a manutenção das estruturas criadas, constituindo apenas melhorias de curto prazo, o que demonstra uma maior preocupação dos governos com a visibilidade política do que com a efetiva melhoria das condições de vida da população. Então, faz-se necessária a intervenção de longo prazo do Estado, não apenas promovendo melhorias físicas no território e sua manutenção,
como também atuando na promoção de infraestrutura e atendimento às múltiplas carências da população destes territórios. A medida mais cabível a ser tomada é a regularização fundiária, prevista no artigo 183 da Constituição Federal, regulamentado pelo Estatuto da Cidade. Com a finalidade de adequar as moradias de interesse social a um modelo de cidade formal e sustentável, a regularização fundiária objetiva prioritariamente legalizar a permanência de moradores de áreas urbanas ocupadas irregularmente para fins de moradia e, acessoriamente, promove melhorias no ambiente urbano e na qualidade de vida do assentamento, bem como incentiva o pleno exercício da cidadania pela comunidade. O planejamento territorial. Na dimensão urbanística, a utilização da cartografia é essencial para o adequado planejamento territorial, além de legitimar a construção e a identificação de atores e território. O mapeamento da situação fundiária através da cartografia permite a identificação das áreas que são apropriadas para a aplicação dos instrumentos estabelecidos no Estatuto da Cidade e no Plano Diretor, além de identificar as áreas que demandam a regularização fundiária. Tal mapeamento é possível através do Cadastro Técnico Multifinalitário. Em resumo, a cartografia é um suporte ao processo de inclusão urbana, uma vez que transita em diversas dimensões, pois reconhece o histórico de ocupação e identidade cultural, oficializa logradouros e assegura que a titulação da terra seja destinada ao real ocupante, bem como o regular desmembramento da propriedade. Agora, algumas estatísticas e curiosidades sobre o nosso trabalho. A primeira delas é que o relatório The Challenge of Slums, feito pelas Nações Unidas, mostrou que em 2001 cerca de 1 bilhão de pessoas viviam em assentamentos irregulares precários, sendo que na época a população era de 6,2 bilhões no mundo. Então, se a gente for parar para pensar, 1/6 da população total do mundo vivia em assentamentos precários, o que é um número bastante expressivo. A segunda curiosidade que a gente trouxe são 2 mapas, um de São Paulo e um do Rio de Janeiro, que mostra o centro da cidade, as zonas norte, sul, leste e oeste e até o começo dos municípios periféricos, e a camada amarela é onde fica a mais alta renda da cidade. Então, nesse caso, esse primeiro mapa é de São Paulo, e ali a linha mais escura, preta, é o centro da cidade. Então, a gente pode ver que a mancha está quase que completamente dentro do centro da cidade. Aqui o Rio de Janeiro, e aqui a renda fica principalmente na orla, que até fazem aquela alusão ao Cristo Redentor, que ele dá as costas para a maioria do Rio de Janeiro e só abraça a orla da praia, onde fica Copacabana, os bairros mais ricos do Rio de Janeiro. E é isso. Aqui as nossas referências. E obrigado.